salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templar no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o vídeo dedicado a falarmos sobre alguns assuntos importantes que vem bombando aí nas redes sociais vascaínas, né? Como possibilidade de troca do material esportivo do Vasco, né? Dessa vez com patrocínio de verdade, né? Possibilidades de patrocínio master continuam rondando ainda os corredores do Vasco sobre uma possibilidade de um novo patrocínio master para 2020. Reforços no Vasco, retorno de muitos jogadores que ainda têm contratos longos com o Vasco, que estavam emprestados, né, agora para janeiro. Muitos jogadores terminando o contrato, mas poucos, muito poucos, que interessam de fato uma renovação dentro do Vasco, entre outros assuntos. Mas antes da gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templar a se desenvolver cada vez mais. Antes de gente continuar, precisava comentar aqui, que eu ainda não tinha comentado, né? Diretas já no Vasco, né? Foi batido o martelo no Conselho Deliberativo do Vasco, eleições diretas no Vasco já para 2020, né? Só que dessa vez a regra continua sendo a regra atual, que são os sócios gerais e estatutários que terão apenas direito a voto. O sonho continua da gente expandir isso no futuro próximo para sócios torcedores também, né? Eu vi o Bruno Maia, né, ex-VP de marketing do Vasco, escrevendo no seu Twitter uma ideia interessante, onde ele fala que alguns clubes europeus, né, aderiram pesos ao sócio torcedor. Né? Quanto maior a classificação do sócio torcedor, né, o programa, né, que o vascaíno aderiu, maior seria o peso no voto na escolha do presidente. Ou seja, todos teriam direito ao voto, porém alguns com um peso maior que outros. Super justo, né? E muito interessante, muito mais democrático dentro de um clube. Estamos caminhando para isso. Só de já ter eleições diretas e evitar um possível golpe, né? Porque teve muita polêmica, né, com relação à possibilidade de muitos se associarem em cima da hora, né, indicados por políticos vascaínos, né, para se ter um interesse já nas eleições. Enfim, pode ser que exista algum complô, né, formado já para as eleições, mas eu prefiro não pensar nisso. Eu prefiro pensar que a gente se livrou daquela eleição indireta que existia dentro do Vasco. Cabe agora aos políticos vascaínos, né, conquistar a confiança de quem tem direito a voto até 2020. Capa no Vasco, né? Tá sendo muito bombado isso aí nas redes sociais vascaínas, que a Capa já teria feito uma proposta oficial e concreta à diretoria administrativa do Vasco para assumir como patrocinadora dessa vez de material esportivo do Vasco para 2020. Bom, a gente né, quando fala em Capa, a gente lembra daquele momento mágico da história do Vasco, né, com 2 títulos brasileiros, Copa Libertadores da América, Copa Mercosul, Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Estadual, torneios internacionais, enfim, Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Mauro Galvão, né? A Capa está ligada àquela memória pelo menos assim, da minha geração. Foi uma geração incrível que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né? Mas o mais importante é que o Vasco consiga assinar com um material esportivo de qualidade e que seja de fato um patrocinador, né? Que o Vasco não tenha que desembolsar nada pelos seus uniformes, né, pelo seu enxoval, e que seja patrocinado, né, de fato patrocinado, tenha receitas com esse fornecedor de material esportivo. É isso que eu espero. Se não for a Capa, que seja outro, mas que venha com dinheiro para o Vasco, né? O Vasco precisa de muito dinheiro, são muitas dívidas e o futebol é muito caro. Jogadores emprestados, né? Muitos vão retornar agora em janeiro. Cerca de 12 jogadores ainda têm contrato com o Vasco e estão emprestados para os outros clubes, né? Caio Monteiro, Moreste, Rafael Galhardo, o cara que jamais acertou um cruzamento, né? Todos os jogadores aí com contratos longos, né? Gabriel Félix, Jordi, diversos jogadores. William Maranhão, Campelo, Maranhão. Enfim,
Muitos jogadores que vão retornar e que não têm interesse nenhum. Com certeza não existe interesse nenhum do Vasco em utilizar esses jogadores em 2020. São jogadores que estão com um nível de qualidade muito inferior ao elenco atual e sobre a nossa perspectiva de melhora para 2020. O Campelo vai ter que trabalhar muito, né? Ele e o André Mazuco, para tentar empurrar essa galera em outros clubes aí. De todos, o único que realmente teve um grande destaque esse ano, inclusive na Série A, foi o goleiro Jordi. E o Vasco de fato precisa de um goleiro mais experiente, mais rodado. E um cria seria muito interessante que ficasse no elenco do Vasco. O Vasco tem Lucão, tem Alexander, são ótimos goleiros, ainda jovens, né? O Fernando Miguel vem oscilando um pouco nessa reta final de Brasileirão. Então seria interessante o Jordi retornar. Mas eu já li que o pessoal do CSA tem interesse em renovar esse empréstimo. Então não sei como é que será o desfecho, né? O Vasco ainda havia especulado aí, Fernando Praz de volta. Pô, 41 anos, goleiro que nos abandonou em 2013 para ir para o Palmeiras e que deixou o Vasco sem goleiro, né? Naquele momento experiente e que acabou atrapalhando a gente muito naquele Brasileirão, né? Então assim, entre Jordi e Fernando Praz, sou Jordi. E que o Vasco consiga se livrar o mais rápido possível desses jogadores que estão retornando, porque é um peso muito grande na folha salarial do Vasco e impede investimento. Se você fica segurando esses jogadores, você impede investimento em reforços de qualidade para o Vasco. Jogadores sem contrato, cerca de 14 a 15 jogadores aí vão terminar o contrato no final do ano. A maioria deles não interessa ao Vasco, né? Valdívia, Cleiton, Marquinho, entre outros muitos jogadores aí que vieram de tiro curto, empréstimo, né? E que não vão interessar o Vasco. De todos, o Guarim, que já iniciou as negociações para renovação, e o Henrique Bocanegra, o zagueiro, que teve um bom desempenho nesse Campeonato Brasileiro com o Luxemburgo, né? Talvez o Richard seja interessante o Vasco pegar um empréstimo dele. Porque de todos os volantes do Vasco, o Richard é o único que tem características de primeiro volante. Então, para evitar sair para o mercado procurando tanto primeiro volante assim, de repente tenta manter o Richard no elenco do grupo, mas traga um primeiro volante, né, para ser o titular. O Richard começou muito bem no Vasco, né, começou muito bem, ficou fundamental no esquema tático do Luxemburgo, mas caiu muito, começou a oscilar demais, ficou muito inconstante nessa reta final de Campeonato Brasileiro e recebeu vaias, inclusive, da torcida do Vasco, com razão, né? E fica essa dúvida, né, no custo-benefício do Richard para 2020. Mas eu acredito que, pelo menos para ser um bom reserva, ele seja interessante sim, desde que o Vasco vá para o mercado para buscar um volante com características de primeiro volante. Tendo em vista que para segundo volante nós estamos bem. Guarim, Raul, Andrei, Marco Júnior, né, são jogadores que atendem muito bem a essa função no Vasco. Luxemburgo muito próximo, né, de formalizar aí com o Vasco a sua renovação de contrato. Eu acredito que já está tudo apalavrado, só não está assinado. O Vasco talvez esteja esperando aí finalizar de uma vez por todas o Campeonato Brasileiro, para daí sim começar a anunciar renovações e as contratações, né, de qualidade, né, que a gente aguarda para o Vasco. O Vasco vem especulando bastante nomes interessantes, né, conforme eu já havia falado. O Michael do Goiás, fiquei muito satisfeito do Vasco voltar a ter interesse nesse jogador. O Vasco teve interesse nesse jogador final de 2018, quando ele ainda não era o Michael que foi nesse Campeonato Brasileiro, e voltou a ter agora interesse. Quem sabe a gente consegue um desfecho positivo, né? E sobre renovação desses jogadores com contrato terminando, tem o Rossi também, né? Óbvio, né? O Rossi seria muito importante. É difícil, muito difícil a renovação, porque o clube chinês talvez queira vendê-lo, e aí 15 milhões de reais é muito pesado, né, para o Vasco. Mas se o Vasco conseguir uma renovação de empréstimo com o Rossi, seria fundamental. É um jogador que se identificou muito com o clube, com a torcida, e tem um esquema tático interessante quando se utiliza o Rossi, né? Não necessariamente ele seria um titular absoluto do Vasco 2020, mas dependendo das partidas, principalmente fora de casa, para se puxar um contra-ataque ou para se intensificar um jogo de segundo tempo, o Rossi é um jogador extremamente interessante, né?
As especulações aí com relação à venda do Marrone, né? A gente sempre falou que torcia muito aqui no canal, né? Eu sempre torci muito pela recuperação do bom futebol do Marrone, né? Marrone voltou a jogar muito bem nessa reta final de Campeonato Brasileiro e novamente está sendo especulada a sua venda, né? Já se falou no futebol francês, agora se fala no futebol russo, futebol italiano. Só espero, né? Assim, eu gostaria que não vendesse, porque como ele está numa plena evolução, né? Está evoluindo muito, está melhorando a finalização, voltou a fazer gols, né? E está tendo uma atuação pelo lado esquerdo impressionante. Eu gostaria muito que ele continuasse, principalmente no primeiro semestre de 2020, para disputar o Campeonato Estadual, que é uma competição mais fácil, onde ele vai brilhar ainda mais. E aí a chance de valorização seria muito maior para uma venda no meio do ano, né? E aí, consequentemente, a gente poderia até alongar o período, né, a etapa do Thales Magno no Vasco, né, que é um jogador que é muito visado já a sua venda na Europa. Mas tudo indica que o Vasco realmente vai querer vendê-lo em janeiro. Só espero que seja bem vendido, né? O Vasco é dono de 70% dos seus direitos federativos. Espero que seja ali por, no mínimo, 17, 18 milhões de euros, os 70% do Vasco, se for para vender. Se não, melhor manter, para a gente ter uma equipe muito forte, pelo menos no primeiro semestre de 2020. E aí, meio do ano, a gente não sabe o que vai acontecer com relação a vendas e a chegadas de outros jogadores, né? Pelo menos iniciar o ano extremamente forte. Vamos ver o que vai ser o desfecho, as estratégias do Vasco, financeiras e de reforços, né, e de elenco para 2020. Essa é a especulação, né? O Vasco também está falando muito num cria, meio campista, com características de volante, Danilo, né? Que está jogando na França. Jogador muito bom, né? Muito bom mesmo. Tinha até esquecido dele, né? É um jogador que, se o Vasco viabilizar o retorno, vai ser de muita qualidade para o Vasco. Vamos aguardar. Muita coisa vai acontecer em breve no Vascão. E ó, quem não se associou, se associa, hein? O Vasco está em ritmo de 200 mil. Vamos para os 200 mil e aí vamos passar. Vamos ser o líder do mundo aí nesse ranking o quanto antes. Forte abraço, pessoal.